E uniforme apresenta aceleração vetorial. Essa é a primeira coisa que você, aluno, não pode esquecer. O movimento circular e uniforme tem aceleração. Porque o sujeito aprendeu que o movimento uniforme é aquele que a velocidade não muda no seu valor numérico. Isso está certo. Quando o movimento é uniforme, a aceleração tangencial é nula. Então o módulo do vetor velocidade não se altera. Mas o vetor velocidade não é só módulo, ele também é o quê? Direção e sentido. Quando o cara faz uma trajetória circular, significa que a cada ponto da trajetória circular, o vetor velocidade vai estar variando. E se o vetor velocidade estiver variando a cada ponto da trajetória circular, significa que alguém é responsável por essa variação. Então vamos pegar dois pontos aqui, ó. Tangente à trajetória, eu tenho a velocidade V1. Tangente à trajetória, eu tenho a velocidade V2. Esses vetores são iguais? Não. Não, porque para que dois vetores sejam iguais, eles precisam ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Esses vetores são diferentes. Se eu te disser que eles estão fazendo um movimento circular, é porque a trajetória dele é circular. Se eu te disser que ele está fazendo um movimento retilíneo, é porque ele está andando em linha reta. Quando eu te digo que o movimento é uniforme, significa que o módulo do vetor velocidade, isto é, o seu valor numérico não muda, ele é constante. Então, se eu te disser que a velocidade vetorial tem módulo de 5 metros por segundo, qual vai ser o valor em módulo dessa velocidade? 5 metros por segundo, desde que o movimento seja uniforme. Então, primeira pergunta que tem que ser identificada: durante o movimento circular e uniforme, tem aceleração? Sim. Tem. Que aceleração é essa? A centrípeta, aquela que é responsável por mudar a direção e o sentido. Tudo bem? O valor numérico não vai mudar, ele é uniforme, mas a direção e o sentido vão estar mudando. A aceleração vetorial resultante pode ser decomposta em suas componentes perpendiculares. A aceleração resultante é a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é a componente tangente à trajetória, isto é, com a mesma direção do vetor velocidade. Sua função é modificar o módulo do vetor velocidade. Quando o seu valor é nulo, isso significa que o módulo do vetor velocidade não pode ser modificado. Então, seu valor permanece inalterado. Movimentos em que o módulo do vetor velocidade permanece constante são conhecidos como movimento uniforme. Portanto, se o módulo da velocidade não muda em todos os instantes, ele coincide com o módulo da velocidade média. Daí decorre que no movimento uniforme, o ponto material percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Eu fiz uma experiência lá no Cefet, eu usei um trilho de ar. A gente usou um trilho de ar. Nesse trilho de ar, a gente... é uma das melhores maneiras de você simular um movimento uniforme. Você tira o atrito, você dá um toque e o carrinho vem andando. Foi utilizado um programa de computador chamado Tracker. Ele filma o movimento, cria um eixo e marca em intervalos de tempos os pontos. Então a gente conseguiu tirar foto do movimento. Nesse movimento, os espaços não eram iguais em intervalos de tempos iguais. Eles eram diferentes. Quer dizer, mesmo numa simulação muito próxima do movimento uniforme, ainda assim é muito difícil você conseguir o que está sendo dito aqui na teoria, esse movimento puro. Tá? O atrito do ar pode ter influenciado, o próprio vento que estava saindo da canaleta, que estava anulando a força peso e assim anulando o atrito, porque para ter atrito tem que ter o contato, tem que ter a compressão, né? Esse vento podia estar influenciando, mas eu achei muito engraçado, porque os espaços não eram iguais. E o que a gente diz do movimento uniforme?
espaços iguais, tempos iguais. Tudo bem? Então, não vamos repetir. É que em tempos iguais. Beleza? A aceleração centrípeta é a componente perpendicular a quem? A trajetória. Isto é, com direção perpendicular ao vetor velocidade. Então, se está aqui o vetor velocidade, a aceleração centrípeta, ela é o quê? Perpendicular ao vetor velocidade. Deixa eu ver isso hoje. Sua função é modificar a direção do vetor velocidade. Quando o ponto material, centro de massa, realiza uma trajetória circular, podemos afirmar que a direção do vetor velocidade foi alterada em cada ponto da trajetória. Olha que coisa engraçada. Se você olha para essa figura aqui, a aceleração centrípeta é um vetor constante? Não. Não? Por que não, Tiago? Porque ele sempre está em direção. Porque se mudou a direção e o sentido, deixou de ser constante. O que é constante é o módulo. O módulo da aceleração centrípeta vai valer V ao quadrado, V que não muda, porque o movimento é uniforme, a velocidade tem módulo constante, dividido pelo raio. É muito comum o cara fazer essa confusão, porque ele aprendeu que o módulo do vetor velocidade, essa cadeira maldita para lá, o módulo do vetor velocidade, ele altera. Não, o módulo permanece constante. O que altera é o vetor. A aceleração centrípeta também, V ao quadrado sobre R, não é a aceleração centrípeta, mas é o módulo. O módulo da aceleração centrípeta não se altera, é sempre esse. Mas a direção e o sentido vai estar sempre se alterando, porque ela vai estar sempre apontando para onde? Para o centro. E se ela é sempre perpendicular à velocidade, se eu tenho uma velocidade, por exemplo, aqui, se eu tenho uma velocidade, por exemplo, aqui, tem que ter perpendicular à velocidade uma aceleração centrípeta. Para corpos que realizam uma trajetória circular, a aceleração centrípeta é um vetor que possui direções e sentidos diferentes em cada ponto. Entretanto, seu módulo é constante e seu valor é calculado através da fórmula abaixo. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. E a força centrípeta? Força centrípeta não é massa vezes aceleração centrípeta? Então, se força é igual a massa vezes a aceleração, a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então a força centrípeta vai ser calculada como? mv ao quadrado sobre r. Pergunto a vocês, a força centrípeta tem módulo constante? Sim. Módulo tem, porque a massa não muda, a velocidade não muda, o raio não muda, porque é uma circunferência. No MCU, a força centrípeta tem módulo constante. Mas ela é um vetor constante? Não, porque a gente aprendeu que sempre que esse cara for positivo, e a massa é positiva, a aceleração e força, que são dois vetores, vão ter sempre a mesma direção, o mesmo sentido. Então esse cara vai estar sempre apontando para onde? Para o centro. É uma força para o centro centrípeta. A força centrípeta é constante? Em módulo, sim. Mas vetorialmente a força centrípeta é constante? Não, porque ela muda a cada ponto sua direção e seu sentido. Usando os conceitos de setor circular apresentados no programa de matemática, vocês já viram isso aí? Setor circular? Já, né? Então, se eu tenho uma pizza, um pedaço de pizza, daqui até aqui eu tenho o que a gente chama de comprimento linear. Eu tenho um tamanho, um S. Esse pedaço aqui é o raio da pizza. E esse aqui é um ângulo formado entre o que varreu o raio dentro desse caminho aqui. Se eu faço a relação entre o comprimento e o raio,
eu vou ter um valor numérico. Não é? Esse valor numérico, olha que interessante, ele é a divisão de duas distâncias. Então, se eu chamar isso aqui de 10 metros, e se eu chamar isso aqui de 5 metros, como é que ficaria essa conta? 10 metros dividido por 5 metros. Quanto vale essa razão? 2. 2 o quê? Não, 2 nada. Se eu cortei metro por metro, esse 2 é adimensional. Mas aí se coloca um fantasma. Alguém que só existe porque você acredita. Fantasma é aquele ser que só existe porque você acredita. Tu acredita no amor sem cabeça? Então ela não existe. Você acredita em fadas? Se falar que não morre, sabe disso, né? Toda vez que alguém fala, eu não acredito em fadas, é uma fada, ai, puta que pariu, morre. Você acredita em Radiano? Radiano é uma entidade fantástica, fantasma. Esse valor aqui é 2 radianos. Mas de onde vem Radiano? De lugar nenhum. Radiano é fantasma. Beleza? Foi? Se eu faço a razão de 2 comprimentos, ele fica dimensional. Então de onde é que vem esse radiano? É um fantasma que você coloca. Acompanharam? Então, usando os conceitos de setor circular apresentado no programa de matemática, o ângulo é a razão do comprimento pelo raio. Podemos associar a razão do comprimento percorrido pelo ponto material pelo raio da trajetória e relacioná-la a um valor de variação angular. Esse valor é adimensional, entretanto, para cada valor de variação angular, podemos relacioná-la a uma unidade fantasma, o radiano. Aí essa questão número 1 eu fiz um pouquinho diferente. Sabendo que o comprimento perímetro de uma circunferência de raio R é igual a 2πr, então o comprimento perímetro de uma circunferência é 2πr, converta em radianos os seguintes ângulos: 360, 60, 180, 30 e 90. Vocês conseguem enxergar aqui? Então vamos lá, vamos converter esses caras? 360 não é uma volta completa? Se 360 é uma volta completa, isso significa que é 2πr, que é o comprimento da circunferência, dividido por r. Esse valor pode ser metro, centímetro, milímetro. Esse valor pode ser metro, centímetro, milímetro. Mas quando você cortar as unidades, olha o que vai sobrar. 2π radianos. Olha o fantasma aparecendo aí. Uma volta completa, 2πr sobre r. Se eu pegar 60 graus, 60 graus, e agora? 60 graus, como é que eu faço? 180. Veja se eu não posso pensar assim, depois eu te explico de uma outra maneira. Mas 60 graus dá 360 dividido por 60. Não é? Não, não é não. É dividido por 6. Não é? Agora foi. Agora foi. Não dá. 36 por 6, 6. Por 0, 60. Quanto é que é 36? 360. 2πr dividido por 6. Então 60 é 2πr dividido por 6. Se eu dividir pelo raio agora, eu vou ter o valor em radianos. 2π sobre 6, π sobre 3 radianos. Se eu calcular 180, bom, se 360 era uma volta inteira, 180 é meia volta. Então, π dividido por R. πr dividido por R. Vou cortar, isso vai dar quanto? π
radianos. Ah, peraí, será que então eu posso associar sempre 180 com π radianos? Pode. Se você fizer isso, o que é 60? 180 dividido por 3. Π dividido por 3. Π dividido por 3. 30 graus. Bom, 30 graus é 180 dividido por quanto? 6. Então isso vai dar π dividido por 6 radianos. E 90, para finalizar. 90 graus, 2π, né? Então vai ficar 2πr dividido por 4 dividido por r. Isso vai dar π sobre 2 radianos. Radianos se manifestando aí. Tudo bem? Todos conseguem fazer isso? Todos conseguem. Por que o 92π é? Por que o 90 é π? Não, aqui antes. Aqui porque 2πr é o comprimento total, não é? Eu dividi por 4. Se eu dividir isto aqui por 4, só tem esse pedaço. Então 2πr dividido por 4, dividido pelo raio. Ou então você pode pensar, 180 não é π? Se eu dividir 180 por 2, eu tenho 90? Isso sobre 2. Tá bom? Todos acompanharam? Da mesma forma que relacionamos a distância percorrida com o raio da circunferência, podemos relacionar a velocidade média com o raio da trajetória. A essa razão damos o nome de velocidade angular. A unidade de velocidade angular é Hertz. A unidade de velocidade angular é Hertz. Ou radianos por segundo. Ômega, velocidade angular média, é a velocidade linear média dividido pelo raio. Então, se você tem um comprimento linear e divide pelo raio, eu tenho a componente angular. Se eu tenho a velocidade e divido pelo raio, eu tenho a velocidade angular. Se eu tenho a aceleração, não cai no programa de vocês, cai no programa da ATA, da EFON. Mas se eu tenho a aceleração e divido pelo raio, eu tenho a aceleração angular. Se eu tenho uma geladeira e divido pelo raio, aí eu tenho uma geladeira angular. Se eu tenho uma cadeira e divido pelo raio, cadeira angular. Tudo que você divide pelo raio vira angular. Seu namorado dividido pelo raio, o que ele vai virar? Namorada angular. Tudo bem? Foi? Questão 2 e 3. Enquanto isso, eu vou apagar essa questãozinha aqui, que foi uma questão que a gente fez. Segundo um arco. Então, ó, questão 2. Eu tenho um arco AB, 60 centímetros. Raio 30 centímetros e demoro 10 segundos para ir de A até B. Como é que calcula a velocidade média linear? Distância percorrida pelo tempo. 60 centímetros, 10 segundos, 6 centímetros por segundo. Como é que calcula a velocidade angular média? Pega a velocidade linear média e divido pelo raio. 6 centímetros por segundo dividido por 30 centímetros. Corta centímetro com centímetro. 6 por 30, 2 por 10, 0,2, 1 sobre segundo. E de onde apareceu esse radiano? Radiano por segundo. Foi? É igual a ômega vezes R. É a formulação em que eu peguei o R que estava aqui embaixo e multipliquei, né, para cá, cruzado. Lembra que eu falei que qualquer coisa dividido pelo raio linear, dividido pelo raio angular, se eu pegar esse R e jogar para cá, eu vou ter essa formulação. Olhando para essa fórmula assim, é o que a gente mais vai fazer em todas as formas que a gente for fazer. Por quê? Porque
Quantas letras eu tenho aqui? 3. 3. O que é que eu vou ter que futuramente estar identificando quem é constante? E dependendo de quem ficar constante, eu vou ter um comportamento diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, por exemplo, situações onde o meu ômega, velocidade angular, está constante, o que você pode me dizer sobre V e R? Diretamente. Diretamente proporcionais. Situações onde o meu V está constante, o que você pode dizer sobre ômega e R? Inversamente. Inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Tudo bem? Nessa questão aqui, olha o que eu precisava fazer. Precisava entender que a velocidade angular era 0,1 e que o raio era 200. Fazendo a conta, encontrei 20. Qual é a resposta? 72. Tem que passar pela... Que foi que eu falei no sábado? Alguns amiguinhos não vieram no sábado. Né? Tiveram dor de barriga, provavelmente, me cagaram mole, e não vieram no sábado. Bom, o que foi que eu falei no sábado que vocês tinham que começar a fazer a partir de hoje? Marcar. Qual é a unidade? Qual é a unidade? Qual é a unidade? Isso tem que ser uma pergunta constante na sua cabeça. Em que unidade o cara quer a resposta? Em que unidade o cara quer a resposta? Marchei 20. Fiz as contas certinhas. 20. 0,1 é 1 sobre 10. Vou cortar 0 aqui, vai dar 20. Está certinho. Só que ele perguntou em quilômetros por hora. A pergunta que está camuflada aqui no meio está em quilômetros por hora. O que eu tinha pedido para você fazer? Faz uma bolinha, envolve. Não vou fazer isso, não vou sujar minha folhinha. Rapaz, eu quero que a sua folhinha fique por segundo em quilômetros por hora. 72 quilômetros por hora. Como é que eu sei disso? Porque eu pedi para você decorar que 10 metros por segundo era igual a 36 quilômetros por hora. Ah, eu não fiz isso ainda não decorei isso não. Não, eu não posso falar palavrão, então eu vou dizer assim, olha o tamanho do F. Entendeu? Vai, viram a questão 3? Tranquila? Tranquila? Para quem prestou atenção. Porque essa aqui é a questão que o sujeito cifra. Porque ele faz a conta, ele acha a resposta, fica todo feliz e começa a ouvir aquela vozinha. Oh, yeah. Qual unidade? 72 km por hora. Movimento uniforme é representado por uma equação de primeiro grau, conhecida como função horária da posição. O tempo t assume o papel da variável independente x e a posição s assume o papel da variável dependente y. S é igual a S0 mais Vt. A velocidade sendo constante coincide com a velocidade escalar média. Quando V é maior que zero, o movimento é classificado como progressivo. E quando V é menor que zero, o movimento é classificado como retrógrado. Você já falou, já viu. Usando a relação entre a distância percorrida e o raio da trajetória, podemos visualizar a equação do movimento angular constante como? Isso que eu acho que você tinha que sair daqui entendendo. Equação do movimento circular uniforme. O que existe é a equação do movimento uniforme. E a equação do movimento uniforme, aquele que a aceleração é igual a zero, é essa aqui, ó. S igual a S0 mais Vt. Se tivesse aceleração, aí você teria que incluir a t ao quadrado sobre 2. Aí viraria movimento uniformemente variado. Mas como é movimento uniforme, é só isso. Só que se eu dividir por R desse lado, eu posso dividir por R do outro lado também, né? Ou melhor, eu devo dividir por R do outro lado. Como é uma soma, eu posso separar as parcelas dessa soma. S sobre R é o ângulo final, ângulo inicial, velocidade angular vezes o tempo. E aí então a minha equação utilizada no MCU, adaptada para a realidade angular, aparece. O que era comprimento vira ângulo
que era velocidade linear, vira velocidade angular. A velocidade angular, sendo constante, coincide com a velocidade angular média, igual a que a gente viu com a aceleração. Como se calcula a velocidade angular média? É a variação do ângulo pela variação do tempo. Então, isso também é importante. A velocidade angular é a variação do ângulo num certo intervalo de tempo. Agora, se essa variação angular for de 2π radianos, significa que ele deu uma volta de 360. E sempre que ele demora um tempo para dar uma volta, o tempo para dar uma volta tem um nome, é chamado período. Lá em onda a gente viu um pouquinho que o período nada mais é do que o inverso da... Então eu também posso escrever que a minha velocidade angular é 2π sobre o período ou 2π, onde T corresponde ao período de uma volta e F é a frequência. Beleza? Aí tem ômega igual a V sobre R, ômega é igual a 2π sobre o período, ômega é igual a 2π vezes a frequência. Ok? Vamos o que mais importa para você que vai fazer a prova do especialista. Se até o presente momento você entendeu alguma coisa, o teu diferencial é agora. Agora que a gente vai falar como acertar as questões. Tá? São as propriedades da fórmula. Que fórmula? Essa aqui. Beleza? Propriedades da fórmula. Que fórmula? Essa fórmula aqui. Primeiramente, aqui todo mundo enxerga? Se eu analisar primeiramente a fórmula lá, ó, V é igual a ômega vezes R, e te disser que a minha velocidade angular ela é constante, o que significa a velocidade angular ser constante? Não muda, não se altera. Eu estou dizendo que a minha velocidade angular é igual a 2π sobre o período, que é igual a 2π vezes a frequência, e se eu não mexo aqui, eu tenho como mexer em 2π? Não, 2π é uma constante. Se isso está constante e isso está uma constante, o que você pode me falar sobre o período? Constante. É uma constante também. Se isso é uma constante e isso é constante, o que você pode me dizer sobre a frequência? É constante também. Então, durante o movimento com velocidade angular constante, o que eu posso dizer é que a velocidade e o raio são grandezas diretamente proporcionais. Quem tiver a maior velocidade está no maior raio. Tem um brinquedo que se chama samba, que é um disco que fica girando, não é? Um disco que fica girando. E normalmente aqui no meio fica uma figura sambando. E aqui, pelas extremidades, fica o quê? Um monte de passarinho que pagou para ficar caindo. Porque não tem como ficar em pé aqui. Eu nunca vi ninguém sambando no meio. Não tem sempre uma mulher que fica lá? Não. Nunca viu? Não, onde vai? Não, eu já vi Não, só o nesse. pessoal que fica em volta. Eu já vi nesse brinquedo uma figura Uma que ficava no meio ali. Por quê? Quanto maior for o raio, maior vai ser quem? A velocidade. Quem é militar, se a gente tem uma coluna, se tem uma coluna, uma tropa, e essa tropa vai fazer uma conversão à esquerda, essa coluna aqui vai fazer isso, não vai fazer isso? Esse sujeito que está aqui fica como? Ele fica fazendo isso, rodando até fazer a curva. Enquanto esse sujeito que está aqui sai correndo, né? Não, sério, né? Ou fica E o mais engraçado é o pessoal, né? Baixinho que fica lá na tropa, e esse daí sobe mesmo. É muito engraçado. Qual é a preferência para ficar aqui? Qual a preferência para ficar onde? Aqui? É. Melhor ficar no meio. Você mandar dos dois, né? Por o melhor mesmo é o seguinte, se o palanque está aqui, se o palanque está aqui,
palanque está aqui, o melhor é você ficar ou na testa, mas esse tem que ser alto. Melhor? É. Porque não faz nada, só vem fazer horário direito, a porra, ninguém saber. Na roda ele tem um dispositivo chamado homocinética. Homocinética. O que é a homocinética? Quando um carro, você está dirigindo um carro, ele vai fazer uma curva, pensa nisso aqui na curva do carro, os dois pneus, esse aqui e esse. Se ele vai girar para cá, essa roda aqui vai girar muito mais do que essa aqui. Se elas girassem iguais, como é aquele carrinho que a gente tem de criança, que é um aramezinho que prende as rodas, você já viu que ele não faz a curva? Arrebenta. Porque a gente quer fazer a curva certinho, né? Porra, desgraça de carrinho miserável também. Aí os caras inventaram o quê? Para ajeitar as crianças. Embaixo ele fica móvel. Aí, porra, é legal. Mas não tem um eixo móvel no carro. O que faz as rodas girarem de forma diferente, mas mantendo a tração igual, é essa homocinética. Então a roda externa gira mais do que a roda interna. Tudo bem? Se eu tenho dois pontos, eu tenho ponto A, eu tenho ponto B, a velocidade de A vezes ômega vezes RA é assim. E a velocidade de B? Velocidade de B vezes ômega RB. Como são iguais, eu posso escrever VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Tudo bem? São diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? V e R. Inversamente. Vamos fazer vamos perguntar? Vamos ver. Ó, isso aqui não é uma igualdade? Não é uma igualdade? Para manter a igualdade, se eu dobrar em cima, não tem que botar um 2 aqui embaixo? Porque aparece quem? 2 dividido por 2? 1. Então, se eu dobrar em cima e tive que dobrar embaixo, B e R são grandezas diretamente proporcionais. Tanto é que a gente viu aqui, ó. Se eu aumento de um lado, eu aumento do outro. Farei uma pergunta sincera para você. Essa é a primeira vez que eu falo isso? Tu vês que o que eu faço é lavagem cerebral 1000 vezes. Mas eu não estou falando nada à toa, não, vai ficar na prova. Você, quando chegar na hora da prova, assim, cara, desgraçado, estou me perturbando com essa coisa diretamente proporcional, inversamente proporcional, ele sabia o que está falando. Foi? V e A são grandezas diretamente proporcionais. A roda que está mais afastada do centro tem maior velocidade. Nesse brinquedo samba, quem está aqui no centro praticamente não está experimentando movimentação do chão. Agora, quem está aqui está experimentando uma movimentação muito maior. Pista de atletismo, quando ela é em curva, não sai todo mundo assim. Você tem uma distância entre eles para compensar o quanto que cada um vai andar. Entendeu? Tudo bem? Foi? Acompanharam? Pensa no seguinte: quando é que eu vou usar essa situação? Normalmente quando eu tenho circunferências concêntricas. Então eu tenho uma circunferência, eu tenho outra circunferência e elas têm o mesmo centro. Se eu tenho um raio A e um raio B e isso aqui está girando, o que esse cara aqui girar, esse aqui também vai girar. Eles estão com o mesmo eixo de referência. Então a mesma velocidade angular. O A vai ter em relação ao B. Quando o B dá uma volta em relação a esse ponto, o A também vai dar uma volta em relação a esse ponto. Então, eles fazem voltas iguais em tempos iguais. Não tem o mesmo período, está batendo. Se tem a mesma velocidade angular, circunferências concêntricas vão ter que ter o mesmo período. Se tem o mesmo período, tem a mesma frequência. O que é frequência? Número de voltas num certo intervalo de tempo. Beleza? Para a gente não esquecer, já viram? Eu botei só no Facebook, mas foi ano passado. Eu vou ver se eu acho de novo onde está. Eu vou botar. Já viram uns bancos que eles são redondinhos? A tampa dele não é quadrada, a tampa dele é redonda. Tudo bem? Então imagina que isso aqui é você olhando o banco por cima. Ok? Você está olhando o banco assim como eu estou olhando a cadeira aqui, ó.
de cima. Se eu olhar o banco de cima, eu estou vendo isso. E se eu olhar de lado, eu estou vendo o banco aqui assim. Tudo bem? Quem é que fica constante em circunferências concêntricas? O ângulo. Quem? Quem é que fica constante em circunferências concêntricas? Hã? Não, ó, a velocidade angular, que a linear e o raio são grandezas diretamente proporcionais. Hã? Quem é que vai ficar constante? Velocidade angular. Velocidade? Como é que eu represento a velocidade angular? Com aquele Wzinho, né? Olha só, tá aqui o banco. Olha aí. Tem como esquecer? Circunferências anormal. Está toda onde? No centro de massa. No centro de massa. Situações de circunferências concêntricas, velocidade angular ela é constante. Dúvidas? Vamos ler. Quando em uma questão ficar claro que a velocidade angular ficou constante, devemos observar que a velocidade linear e o raio da trajetória serão grandezas diretamente proporcionais. Assim, quanto maior o raio da trajetória circular, maior será a sua velocidade linear. Da mesma forma, devemos observar que o período e a frequência permanecem constantes. Problemas com a velocidade linear constante. Problemas com a velocidade linear constante. Quem estava no sábado ouviu que eu encontrei uma figura, né, no meio do caminho. Lembra? A Rafa. Como é que era a Rafa? Tinha cabelo grande. Uma mulher mais ou menos de 2,20 metros, né? 2 metros e mulherão. A Rafa, eu estava conversando com ela assim, né? Oi, como é que tá, papá? Beleza? Tô com a mulher. Não. Ela tinha cabelo platinado, não era nem louro. Aquele branco, né? Branco. Ela alta, o cabelo vinha assim na cintura, cabelão, não, era boa. Mas ela era rosa, com bolinhas roxas. E tinha 2 anteninhas, tipo a Sasha dos Backyardigans. Acho que é parente. Sabe o que eu tô falando? Aquela Beck. Tu sabe. Você sempre com essa nome que tu sabe. Ó, aqui ó, as anteninhas, como é que ela era? Rosa, com bolinha roxa, cabelo branco, tinha 2 anteninhas, um mulherão, mas ela era ecologicamente correta. Vou repetir, ecologicamente correta. Por quê? Ela estava de trem? Não. De ônibus? Não. Isso polui, ela andava de bicicleta. Então, na hora que a gente trocou a ideia, bateu um papo, trocou o telefone, ela pegou a bicicleta dela e partiu. Como é que é o nome dela? Rafa. O que mais me deixou assustado? Não, ela não sentou. A bicicleta não tinha banco. A bicicleta não tinha banco. Ela sentou ou não sentou? Aí você não sabe. Uma dúvida, né? Será que ela sentou na bicicleta que não tinha um negócio? Não, sentou. Sentou sim. Vamos lá. Eu vi essa parada. Vamos lá, segunda situação. V é igual a ômega vezes R. Se ômega ficou constante no primeiro caso, quem vai ficar constante no segundo caso? A velocidade linear. Então, numa situação em que a velocidade linear está constante, o que você pode me dizer sobre velocidade angular e raio? Inversamente proporcionais. Se eu dobrar o raio, eu tenho que dividir a velocidade angular por 2 para manter a igualdade, né? Inversamente proporcionais. Mas lembra que eu posso então escrever assim, ó, ômega A vezes RA, que é igual a V, igual a ômega B vezes RB. Não é isso? Numa situação em que eu tenha 2 rodas que vão ter o quê? A mesma velocidade. Em que situações isso ocorre? Quando eu tenho 2 rodas com raios diferentes, RA, RB, raios diferentes, e elas estão unidas
por uma correia. Pode ser de borracha, pode ser de metal, pode ser a correia da bicicleta, mas pode ser aquela correia dentada que tem no motor, que é feito de borracha, que move uma engrenagem e move outra. Quando não ocorre um escorregamento, quando essa correia não está patinando, e às vezes você escuta isso no carro, no ar-condicionado, esse barulhinho é a correia. Você tem que trocar, por quê? Porque os dentes da correia já começaram a ficar gastos. Se você não trocar, você vai prejudicar todo o sistema do ar-condicionado. É mais fácil você comprar essa correia do que depois você ter que trocar todo o sistema de ar-condicionado. Esse cara aqui, ele vai ter uma certa velocidade angular. E esse cara aqui também vai ter uma certa velocidade angular. Mas o que eles vão ter em comum? Velocidade linear. Velocidade linear. A velocidade nesse ponto aqui tem que ser igual à velocidade desse ponto. Tem que ser igual à velocidade desse ponto. Igual à velocidade desse ponto. Porque se a correia está unida, não tem como uma parte estar... Se a parte estiver mais rápida, vai ficar tensa. E a outra que está mais lenta vai ficar frouxa. Não tem essa possibilidade. Toda a correia tem que estar girando de forma correta, de forma conjunta. Então a velocidade vai ficar o quê? Constante. Ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB. Mas quem é o ômega A? 2π sobre o período. Então eu posso escrever assim, ó, 2π sobre o período A vezes RA igual a 2π vezes o período B, RB. Corta 2π de um lado, 2π do outro. R e período são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Vê se não faz sentido. Quem tiver o maior raio demora mais para dar uma volta. Se você olhar para isso aqui e pensar na bicicleta, essa coroa que é maior que o peão, ela demora mais para dar uma volta, enquanto essa aqui demora menos para dar uma volta. Beleza? Foi? Agora, quem é o inverso do período? A frequência. Então eu posso escrever RA, FA igual a RB, FB. E aí a gente tem a Rafa. Né? Sempre que você olhar para a bicicleta, você tem que lembrar de que a velocidade linear está constante, logo ômega A vezes RA, né? RA sobre o período, ou Rafa, RA vezes a frequência, RB vezes a frequência. Beleza? Foi? Quando não tem correia? Quando não tem correia, eu posso ter dentes que estejam colocando as engrenagens em contato. Então, aqui nesse ponto, se não tem patinamento, se não tem desgaste, os dentes vão ter a mesma velocidade linear. E se tem a mesma velocidade linear, aqui eu vou ter um raio RA, aqui eu vou ter um raio RB, ômega A, ômega B, igualzinho que eu fiz para cá. Beleza? Quando é que a velocidade angular está constante? Quando é o mesmo... Circunferências concêntricas, né? Com um centro só. Se não é isso, é bicicleta ou engrenagem. E aí tem que lembrar de quem? Da Rafa. Beleza? Vou ler para